da senhora Laura Puperi, eu gostaria de cumprimentar a todos vocês e dizer da minha enorme emoção quando eu venho a esta casa e quando eu respiro os ares desta região serrana de Guaporé. Não é uma saudação protocolar, é simples e tão somente um desabafo do meu coração. Eu tenho uma enorme dívida de gratidão com esta cidade. Aqui eu estudei no curso primário, ginasial e técnico de contabilidade antes de estudar em Porto Alegre, onde eu estou por mais de 50 anos. Quando eu venho a Guaporé, eu revejo toda a minha infância e toda a minha adolescência e gostaria de dizer a vocês como eu fui feliz aqui e como eu sou feliz em voltar a Guaporé e poder ter a felicidade maior de conversar com vocês, de falar com vocês, de trocar ideias com vocês, mesmo que em pensamento. Muito obrigado, meus amigos, pela atenção de estarem aqui. A palestra de hoje, ela é uma palestra um tanto complexa, um tanto difícil para uma pessoa que tem as minhas limitações. Eu me considero muito pequeno para falar um tema tão grandioso, mas eu vou falar com todas as potências da minha alma, com toda a força do meu coração e dizer daquilo que eu sou absolutamente convicto. A nossa alma, ela vem de Deus. A alma é o princípio da inteligência e da vida. O corpo é apenas um instrumento que só tem razão de ser com o sinete, com a marca divina, que é o espírito, a alma que nos foi dada por Deus. E esta alma, ela haverá de retornar a Deus. Haverá de retornar a Deus no ciclo imenso dos destinos, das reencarnações que nós teremos. O ser humano, meus caros amigos e minhas caras amigas, o ser humano, ele veio por Deus ao mundo através do seu espírito simples e ignorante, com todas as falhas que a vida corporal, porque existe uma contradição entre o corpo, as necessidades da matéria e as exigências do espírito. E esta contradição, o que ocorre? Ocorre que nós, na trajetória das vidas, das existências, nós combatemos contra inimigos poderosos. E quantas vezes nós somos vencidos? Eu me refiro ao orgulho, à inveja, à ingratidão, aos ciúmes, às maldades,
a todos os sentimentos baixos que volta e meia nos acometem. Nós, criaturas humanas, temos nervos que fremem, um coração que pulsa e uma alma que sente. Nós, diariamente, cometemos situações, baixezas, erros, equívocos. Diariamente nós erramos, nós diariamente falhamos. E a vida, esta grande professora, a vida, o que ela nos apronta? Ela vem e nos ensina. Ensina com algo que nenhum de nós gosta, mas é uma verdadeira bênção em nossas vidas. É a dor, o sofrimento que vai purificando, que vai melhorando, que vai dulcificando, que vai suavizando a trajetória da nossa vida. Assim é a trajetória de todos nós. Não vos enganeis, não vos iludais com as pessoas que, o fulano é poderoso, o fulano tem fortunas incalculáveis, o fulano tem poder, o fulano tem isso, tem aquilo. Não. A vida, ela responde a todos os nossos atos. Esta contabilidade, ela chega mais dia, menos dia. Na nossa vida, nós temos créditos e nós temos débitos. Quantas vezes nós nos esquecemos de que nós somos seres espirituais vivendo uma vida material? Meus irmãos, eu vou repetir. Nós não somos unicamente matéria. Esta matéria que hoje faz com que nós nos transportemos, vivamos a vida, ela é efêmera, ela é rápida demais. As necessidades orgânicas com a morte do corpo, porque a doutrina espírita, ela matou a morte. A morte não existe. Aqui é uma transição, é um momento, é uma passagem, é uma escola, é um ensinamento. E a evolução, ela se dará para todos nós. Nós somos fadados, o nosso destino é a perfeição relativa. Obviamente, jamais a divina. Mas nós seremos atingidos por golpes de toda ordem na medida em que nós sairmos do prumo, do rumo de fazer o bem. Chico Xavier, em determinada mensagem, palestra, que ele deu em Pedro Leopoldo, pouco antes de morrer, ele chamou a atenção às pessoas que estavam lá e ele fez uma súplica, um apelo. Ele disse: não deixeis passar o dia de hoje sem fazer o bem. Façam o bem hoje, porque se não o fizerdes, nunca mais terão oportunidades de fazer o bem neste dia. Meus irmãos, minhas irmãs, a vida é a cada dia, é a cada momento, é a cada instante. Nós não podemos ser calculistas. Eu farei o bem a partir de semana que vem. Como aquele que diz assim: não, eu estou fumando, eu sei que faz mal, mas eu já a partir da Páscoa eu vou parar de fumar.
e continuará fumando. A gente, quando toma uma atitude na vida, a gente tem que tomá-la imediatamente. A vida, ela cobra. E os golpes que nós recebemos da vida, os ensinamentos, às vezes, são dolorosos, extremamente dolorosos. Eu vou vos dar um exemplo. Michelangelo, lá na Academia de Artes em Firenze, em Florença, tem uma das mais belas estátuas da Renascença, que é a estátua de Davi. A estátua de Davi tem 4,5 metros de altura. É uma obra-prima da criatura humana, de Michelangelo. E Michelangelo foi perguntado, mas como foi possível a ti construir, esculpir essa beleza extraordinária que é a estátua de Davi, que encanta e emociona o mundo? Como foi possível? E ele respondeu, foi fácil, muito fácil. Eu me sentei diante do bloco de mármore e fiquei bastante tempo, alguns dias, olhando para o bloco de mármore. E depois eu peguei o martelo e o cinzel e eu fui vendo Davi e eu fui tirando tudo que não era Davi. Meus amigos, minhas amigas, é o que Deus faz conosco. É o que Deus faz conosco. Ele vai retirando, pouco a pouco, as nossas imperfeições. Ele vai nos mostrando, infelizmente, muitas vezes e quase sempre, pela dor, pela decepção, pelo amargor, pelas desditas, pelas infelicidades, pelos acidentes, e nós vamos, pouco a pouco, nos educando e vamos aprendendo que o sentido da vida, o sentido maior da vida, não é a gente procurar viver a vida de uma forma egoísta, de uma forma avarenta, de uma forma orgulhosa, de uma forma em que nós apenas nos enxergamos e não olhamos para o outro. Lá no Evangelho de Jesus, está dito pelo Mestre, está dito por aquele que veio aqui e só nos amou. Está dito por ele, o maior dentre vós é aquele que serve. Meus amigos e minhas amigas, servir é o ato de amor mais eloquente, mais belo que pode existir, ao lado do amor. O amor é a alma da vida. O amor é a alma da vida. Passar uma vida inteira e não amar. Podemos não ser amados, mas nós temos que amar. Amar é estar próximo. Amar é ser solidário. Amar é ter os tesouros da paciência. Amar é ser benevolente. Amar é ser caridoso. E a caridade não é apenas a caridade material, é a caridade moral. É estar ao lado daquele que cai e levar a mão para que ele levante. E o nosso gesto pode ser nobre, mas a responsabilidade maior é daquele que está caído e que nós levantamos, porque ele terá duas responsabilidades: a de se levantar e depois de se manter de pé. E nós apenas o levantamos. Nós não podemos deixar que a vida
passe em branco. Nós não podemos deixar de aperfeiçoar, de evoluir, no sentido de irmos melhorando, de irmos entendendo que o sentido da vida que nós temos que dar, seja no nosso trabalho, seja nas nossas relações familiares, seja nas relações de ordem afetiva, nós temos que dar sempre um passo à frente. Esta é a grande evolução da criatura humana. Evoluir é muito simples saber se estamos evoluindo. É só perguntarmos para a nossa consciência como está a nossa vida dentro da nossa casa, do nosso trabalho, com os nossos familiares. Os grandes dramas, os grandes traumas, os grandes problemas humanos, aonde eles se localizam? No seio da família. Há filhos, pais, irmãos, parentes que são desafetos. Às vezes, não se sabem por quê. Outros que têm uma grande afeição. São pessoas desavindas de outra vida, que têm a oportunidade nessa vida de resolverem as suas diferenças. E mesmo assim, a teimosia, o orgulho que é irmão gêmeo de todos os vícios, o orgulho, ele nos faz com que nós percamos a oportunidade de evoluir. E a finalidade da alma é uma só. Ser feliz aqui na terra? Não. Porque na terra, as alegrias e a felicidade, ela é muito fugaz, efêmera e passageira. O sentido que nós estamos aqui na vida, nesta vida, é o aperfeiçoamento espiritual. Nós trabalhamos, nós temos direito de sonhar, nós temos direito de melhorar materialmente, de progredir, nós temos direito de procurar coisas belas e boas do nosso lado, sim, nós temos todo esse direito, mas a obrigação maior, obrigação que vem lá do imo da alma, é de nos aperfeiçoarmos. É quando a gente encerrar esta jornada terrena, a gente poder dizer para nós mesmos: eu evoluí, mesmo que um passo, eu andei um passo à frente. E os amigos podem ter certeza de que, se conseguirem por um instante reduzir, afastar, expulsar essas regiões baixas da vida que a gente transita, a mesquinhez, o orgulho exagerado, esses sentimentos pequenos, menores, se nós tivermos a grandeza de retirar e afastar e expulsar isto de nossas vidas, vocês podem ter a mais absoluta certeza que este é o passaporte que nos dará livre trânsito para mundos melhores, para mundos felizes, mesmo que nós tenhamos que viver milhares e milhares e milhares de vidas aqui em outros mundos. Nenhum de nós que está aqui nessa sala está aqui pela primeira vez. Nós já viemos lá atrás, estamos aqui e retornaremos muitas vezes. Aqui é uma vida efêmera e rápida.
que a gente acha, tem a presunção que se aprendeu muito e se aprendeu muito pouco. 50, 60, 70, 80 anos, 90 anos. Esses dias eu vi a minha mãe, que completará agora 99 anos de idade. Em 2023 ela completará, se Deus quiser, um centenário de vida. É uma vida cronologicamente longa. E ela disse para mim: meu filho, como tenho coisas por fazer. Como tenho coisas por realizar. Assim é a nossa vida. Nós temos na segunda-feira, uns têm que trabalhar, outros têm outra tarefa, mais outra tarefa e outra tarefa. Levem em vossos corações que nós temos as tarefas da vida, as obrigações da terra, mas nós temos uma missão muito maior, que é a missão da evolução, é a missão do aperfeiçoamento. Esta é uma missão inadiável. Esta é uma missão que só vai nos melhorar. E, entre essas missões, a de servir é, talvez, a maior de todas. O Papa Francisco, esse Papa que eu tenho uma profunda admiração por ele, numa mensagem belíssima, belíssima, o Papa Francisco, ele disse o seguinte, vamos ver se eu me recordo: os rios não bebem a sua própria água, as flores não comem, as árvores não comem seus próprios frutos, as flores não exalam o seu perfume para si. A regra da natureza é servir. Nós somos felizes quando estamos bem, conosco mesmo, com a família, mas nós seremos muito mais felizes quando fizermos os outros felizes por nossa causa. A maior felicidade de um pai e de uma mãe é ver um filho bem, saudável. Esta é uma alegria incomparável. Isto, o exemplo de ver os outros bem, é o exemplo mais perfeito que uma alma pode dar a outra. Chico Xavier, e eu me lembro agora nesse instante, Chico Xavier, num determinado momento, na cidade de Uberaba, ele tinha que comparecer às 10 horas da manhã num cartório, porque ele recebera uma pequena fazenda que ele iria passar para uma entidade católica assistencial e para um asilo de velhos que não tinham condições. Chico Xavier, quando morreu, ele tinha um catre, a imagem de Jesus, Nossa Senhora, uma fotografia dele com a cadelinha, a cachorrinha boneca, e um terço. Era tudo que ele tinha. E ele se dirigiu à parada de ônibus, que um amigo ia passar de ônibus, ia levá-lo para entregar, para assinar passar essa escritura do que ele recebeu.
mas que ele nunca quis e nunca foi colocado em nome dele, que ele doou para essa entidade assistencial católica de crianças abandonadas. E ele foi para a parada, e o ônibus vinha vindo, e o ônibus estava parando, o amigo acenou, e ele ouviu um grito de um menino que vinha a uns 30 metros, 20, 30 metros, que gritava: "Tio Chico, tio Chico, tio Chico!" E ele olhou e não entrou no ônibus. E disse para o motorista: "Segue, eu não vou." A criança o chamava. Ele queria saber o porquê, o que ele poderia ajudar. E a criança se aproxima dele e diz: "Meu filho, o que foi? Tu me chama, o que foi, meu filho?" Uma criança de 5 anos de idade. E a criança respondeu para Chico: "Tio Chico, eu quero lhe dar um beijo." E Chico Xavier abraçou e beijou, e foi beijado por esta criança e voltou para casa. E no outro dia cumpriu a sua missão na terra. Meus amigos, esse exemplo eu transporto para vós. Ao retornardes a vossas casas, ao retornardes às vossas tarefas da vida, nas relações familiares, não deixe de dar um abraço e um beijo naquelas pessoas que lhes são caras, aquelas pessoas que rezam e oram por vocês. Na vida, todos nós podemos ter inimigos. É da contingência humana. O que nós não podemos ser é inimigos de qualquer pessoa. Na vida, pelas injunções sociais, profissionais, comerciais, volta e meia, nós temos desafetos, nós temos pessoas desavindas conosco. Nós é que não podemos ser inimigos de ninguém. Isto tem um nome, isto chama-se evolução. Isto chama-se finalidade da alma. Eu gostaria de dizer a vocês que neste ano eu pretendo, vou cometer um ato de ousadia, que é publicar em forma de e-book um livro sobre reflexões sobre temas os mais variados, temas espíritas e outros temas. E eu escolhi algo que eu escrevi e que para mim reflete o pensamento do que seja evolução. E quero dizer a vocês que quem está vos falando aqui agora tem os defeitos que todos nós temos. Aqui, nesta sala e neste mundo, não há espíritos perfeitos. Todos nós somos seres em evolução. A finalidade é o aperfeiçoamento. Não vos esqueçais disso. A finalidade é o aperfeiçoamento. E isto vai nos render uma felicidade imensa à medida que nós vamos, pouco a pouco, seguindo essa estrada e esse caminho
porque o caminho do bem é um caminho sem volta, e o caminho do mal, das emoções baixas e negativas, é um caminho que nos afunda, é um abismo em que poderemos sair, mas com muita dor. O que eu escrevi brevemente, o que eu quero passar para vocês, é o seguinte: a máxima mais importante da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Caridade no sentido amplo, não só dar dinheiro, caridade no sentido amplo, especialmente a caridade moral. Enunciasse a doutrina espírita que fora do espiritismo não há salvação, me distanciaria célere e imediatamente, pois negaria tudo que acredito. A verdade é Deus, não as religiões. A doutrina espírita é o Evangelho de Cristo, essencialmente consoladora, presente nas horas mais amargas, difíceis e dolorosas da existência dos seres humanos. Ela demonstra que a dor é um poderoso recurso para a evolução humana. Emmanuel dizia, o Espírito Emmanuel, que esteve ao lado de Chico Xavier por todo o tempo: a dor, na maioria das vezes, é o tributo que se paga para o aperfeiçoamento espiritual. Por quê? Porque nós, quando somos atingidos por desgraças, por infelicidades, por aquilo que alguns chamam de acaso, e não há acaso, e não há má sorte. Nada acontece por acaso ou má sorte. Tudo tem um porquê. Tudo tem uma razão. E por incrível que possa parecer, aquelas pessoas que sofrem e que são atingidas por situações de amargura, de aflição, ali está a presença do mundo espiritual, de Deus, a corrigir caminhos, a corrigir rotas, para reencaminhar a pessoa, para que ela pense que aquilo que está acontecendo tem uma razão de ser. Uma vida é muito pouco para compreender a vida. Nós necessitamos de muitas vidas, de vidas sucessivas. Esta vida aqui, ela é um sopro, ela é um vento que passa, ela é uma nuvem que se esfumaça. Isto é uma vida, portanto nós temos que aproveitá-la e muito bem, e não deixá-la passar em branco. A vida, continuo eu dizendo, a vida é muito além do berço e do túmulo. Ela se expande no mundo espiritual. Nós somos seres imortais, queiramos ou não, e temos um compromisso inadiável e impostergável com a própria evolução. Ninguém escapa à evolução. Nenhum de nós escapará a melhorar. Nenhum de nós escapará a atingir situações melhores, cada vez mais puras em nossa vida. Mas, pensem bem, quando estiverdes desviados do caminho, o preço, às vezes, é muito amargo, é terrível. Mas esse preço, em todos nós, será cobrado na medida que nós não entendermos isso. A vida é valiosíssima pela capacidade que temos de superar e vencer as próprias limitações, as más inclinações e os equívocos pela ilusão das glórias passageiras, dos bens materiais perecíveis
que após o desencarne trocam de dono e partimos de mãos vazias, esquecidos da finitude que a todos vai inexoravelmente alcançar. Quantas vezes nós vimos, o fulano tem um poder extraordinário, o fulano tem uma riqueza fora do comum. Se tudo aquilo foi conseguido com lisura, com honestidade, de uma forma sã, correta, ótimo. Mas uma pessoa que consegue amealhar bens materiais desta forma, ela é uma pessoa que ela se inclina para o bem, que ela ajuda. O egoísta, o avarento, esse normalmente, além de ele ser um sofredor porque ele é ruim com ele mesmo, ele não usa aquilo que a vida lhe deu, pela sua capacidade negocial, pela sua condição, ele não usa aquilo em favor do próximo, da comunidade. Aí podem ter a certeza que a conta chega nesta vida ou em outras vidas. E quando eu ouço alguém dizer assim, não, mas eu vou viver dessa maneira, porque a outra vida é a outra vida, é que ele pensa que tudo começa do zero. Não, nada começa do zero, porque quem vai morrer, um dia, eu e todos vocês voltaremos ao pó, o corpo. Mas o nosso espírito, com a nossa bagagem, ele vai prosseguir, ele vai continuar. Morro hoje, viro pó amanhã, e vou para o mundo espiritual, na dimensão, segundo os meus atos e atitudes, e retornarei. E se agir mal, eu terei que reparar o que fiz. Eu terei que me arrepender, sofrer e reparar. Eu vou lá e peço perdão a Deus. Deus é misericordioso. Deus é infinitamente bom, mas Ele é justo. Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Deus não condenará ninguém a penas eternas. O fogo do inferno eterno, isso não existe. Não existe. Mas tudo que eu fizer de errado, Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Eu terei que me arrepender, eu vou sofrer e eu terei que reparar. Sem arrependimento, sem sofrimento e sem reparação, a conta continua, o débito prossegue. Por isso, a importância da evolução e do aperfeiçoamento, que é a matéria desta singela e modesta palestra. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele disse: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O tesouro é o nosso coração. Nada que eu vos disser, nada, e eu me atrevo, eu ouso e peço e rogo a compreensão de vocês. Ninguém vos dirá nada melhor do que servir e amar. Como eu disse antes, o amor é a alma da vida. O amor é a ponte da esperança. O amor é a certeza de que nós atravessaremos o mar das tempestades, atravessaremos o vendaval das angústias. Nós seguiremos sempre no rumo da eternidade.
no rumo dos mundos felizes, se soubermos entender que a evolução e que a nossa melhoria é, por assim dizer, tudo que vai representar a certeza da nossa felicidade presente e futura. E eu encerro dizendo para vocês, com a maior certeza da minha vida, com uma certeza que me comove e que me emociona, porque essa é uma certeza que eu trago do meu coração e na minha alma. Deus nos espera. Jesus nos aguarda. A Mãe Santíssima intercede por nós. Não vos esqueçais. Ele nos espera. Ele tem paciência quando nós somos tão impacientes. Ele tem amor quando nós somos tão ingratos. Amigos, que Deus vos abençoe e que eu possa ter dito alguma coisa que vocês possam refletir e ter esse calor da certeza que Deus aguarda a todos nós. Muito obrigado.